Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. E hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre projeções cartográficas, né? Projeções é o nome que a gente dá aí para as técnicas que os cartógrafos usam, né, para fazer seus mapas, principalmente os planisférios, né? Os mapas do mundo aí, né, quando eles transformam um objeto tridimensional, presumivelmente esférico, que é a Terra, né, em um mapa. Mas a gente vai falar mais sobre isso. Vamos por partes. Então, só recordando que nas aulas anteriores a gente falou um pouquinho sobre o mapa, né? O que é o mapa? Mapa é o grande instrumento aí do fazer geográfico. Sem mapa nós não fazemos nada, né? Nós os geógrafos. Mapa ele é a representação de um espaço, né? Porém o mapa não é a realidade e, portanto, né? Como a realidade é perfeita e o mapa não, todo mapa tem erros. E para tentar esconder esses erros e mostrar o que quer, né? Isso vai da habilidade do cartógrafo, né? O cartógrafo ele vai ali evidenciar o que interessa a ele. E todo mapa tem erros porque ele representa, né, bidimensionalmente um objeto tridimensional, seja o planeta, seja uma formação de relevo, uma superfície, uma localidade. Tá? Bem, a grande dificuldade do cartógrafo, né, do cara que quer fazer um planisfério, transformar no plano algo que é esférico, né, é representar aí a Terra, esse objeto tridimensional. Tem algumas técnicas que tentam fazer isso, né? Imaginar o planeta como uma esfera, né, com um esferoide, ou imaginar como um elipsoide, uma maneira mais aproximada, né, mais detalhada, ou como um geoide, que é mais difícil ainda, né? Hoje tem técnicas um pouquinho modernas que transformam a Terra num polígono, num icosaedro, aqueles, né, um polígono cheio de triângulozinhos assim, e a partir disso, né, tenta reduzir e transformar isso num planisfério. Eu já vou mostrar para vocês um tipo de mapa assim. Né? Mas assim, pensem que o cartógrafo, né, ele uma das ações dele, né, é meio que descascar a terra como se ela fosse uma mexerica, né? Não sei se vocês já tentaram fazer com a casca da mexerica, né, deixar ela plana ali, vocês vão ver que vai ficar faltando espaço, né? Então, né, aqui a Terra, um objeto tridimensional, o cartógrafo descasca ela, né, para representar aí a superfície terrestre, coloca isso num plano, percebam que faltam espaços, né? E aí, dependendo do cartógrafo, ele pode escolher preencher esses espaços ou não. Mas de qualquer forma, né, ele vai colocar oceano onde não tem oceano, vai colocar terra onde não tem terra, e aí estão os erros, né, da maioria dos mapas. Ele poderia deixar assim, mas assim também induz ao erro, né, porque dá a ideia que tem um abismo, sei lá o que é aqui, depois volta a ter terra e por aí vai. Lembrem-se, né, o mapa ele representa uma realidade, mas ele é diferente da realidade, né? Então aqui, ó, três representações do professor de vocês, né? Nenhuma delas sou eu, mas pelas três, né, eu consigo ver aí ângulos diferentes da minha pessoa. Aqui é uma outra série de três figuras da mesma coisa, né? E com os cartógrafos, né, eles vão olhar o nosso planeta e vão fazer algo parecido. Vocês estão vendo aqui, ó, uma projeção cônica. O cara imagina um cone, né? E a partir desse cone ele vai produzir aí uma imagem do planeta. Então, uma representação cônica, ela vai ter maior fidelidade do topo do cone e menos fidelidade da parte de baixo aí do cone, né? Então aqui em cima tá bom, aqui embaixo já está distorcido. Uma representação cilíndrica, ela representa um cilindro tangente, né? Então aquela parte perto do equador vai estar bem representada e vai distorcer os polos, tá? Representação plana ou azimutal, estabelece um centro e a partir desse centro, né, se faz aí um mapa. É o exemplo aí do mapa da ONU, né? Porém, os terraplanistas adoram esse tipo de representação, né, para representar a sua terra plana.
Projeção interrompida, ela não coloca nem terra nem água onde não existe. Porém, nossa, se usar essa representação para ensinar criança, né, dá uma visão completamente errada do mundo, né? A criança vai morrer de medo aqui de ter um abismo das coisas acabarem. Isso daqui são os mapas mais modernos com representações poliédricas, né? Dá para fazer isso à mão, né? Mas precisa de bastante com computadores modernos aí, tá saindo mapas muito legais. Aqui eu deixei uma figura para depois vocês pausarem o vídeo, né, e lerem com calma de como uma coisa vai se transformando em outra, né? Como é feita uma projeção cilíndrica, como é feita uma projeção cônica, como é feita uma projeção plana ou azimutal. Aqui, ó, um outro exemplo, né, dessas 3 tipos de projeção que são as mais importantes. Notem, né, como que fica o Brasil em cada uma dessas projeções, né? Eu vou mostrar para vocês mais de 10 projeções diferentes, mas tem 2 dessas 10 que vocês têm que saber o nome, e uma delas é a projeção de Mercator. É uma projeção clássica, a maioria dos mapas escolares, dos mapas utilizados aí, né, são baseados nessa projeção de Mercator. Ela é uma projeção conforme, ela respeita a forma, porém distorce o tamanho. Né? Percebam aqui, ó, que o extremo, né, do Polo Norte, Polo Sul, está bem maior do que ele é de fato. Né? As duas são mapas de Mercator, ó, mas a Groenlândia, gente, ela é do tamanho de 1/4 do território brasileiro. E nesses mapas aqui, ó, ela parece do tamanho da África ou da América do Sul. Né? Então ela mantém a forma, porém distorce o tamanho. E a projeção oposta de Mercator, né, que aparece bastante aí, né, como oposição à de Mercator, é a projeção de Peters. Peters é uma projeção equivalente. Peters está preocupado com área, com tamanho, com proporção. Então aqui os lugares têm o tamanho real, porém o formato, né, ele está distorcido. Então aqui, ó, Groenlândia 1/4 do Brasil. Groenlândia é pequenininha, né? Mas o formato ele tá ruim. Então, ó, uma representa, né, a forma e a outra representa a área. Eu achei isso daqui quando eu estava preparando a aula. Até então eu nunca tinha visto essas figurinhas. Mas eu achei genial para a gente entender diferença entre as projeções, né? Então, ó, Mercator é uma projeção conforme. Percebam, ó, que é tudo bolinha, todas as bolinhas estão iguais. Porém, o tamanho delas está distorcido. Menor aqui no Equador, aumenta um pouquinho, aumenta muito na medida que a gente se afasta do Equador. Peters é uma projeção que não está nem aí para o formato, porém vai respeitar, né, a equivalência, a área. Então essas bolinhas aqui, esses elipsoides aqui, eles são todos equivalentes, ó, né? Então ele está respeitando a proporcionalidade entre os lugares e não, né, o tamanho. Desculpa. Ele está representando a proporcionalidade, portanto, o tamanho. Né? Quem não respeita o tamanho é Mercator. Outros exemplos aí de projeções, né? Projeção plana azimutal com origem no polo, né? Então a projeção polar ela estabelece um centro e a partir desse centro se faz um mapa. Né? Ela é boa para ver direções em relação a um ponto, né? Porém na medida que a gente vai se afastando desse centro, né, vai ficando mais distorcido, como vocês podem ver. Essa é a projeção da ONU, né? Tem vários exercícios onde ela aparece. Projeção azimutal equidistante é uma projeção que vai ter aí, ó, 2 centros, né? Nesse caso o Polo Norte e o Polo Sul, mas afastados desses centros está muito distorcido. Tá? Nesse caso aqui, ó, Brasília
né? Ele representou aqui o Brasil, né, a América do Sul, né, no ponto central aí entre o Polo Norte e o Polo Sul, né, mas longe disso tá tudo zoado. Aqui, ó, dois exemplos de mapa de projeção azimutal, um centrado no Polo Norte, outro centrado na Antártida. Esse tipo de mapa a gente usa pouco na escola, mas a gente deveria usar mais. Por exemplo, para representar a Guerra Fria seria bem legal, porque se os Estados Unidos na Guerra Fria fossem atacar a União Soviética, né, a gente sempre vê um do lado do outro aqui e acha que os mísseis viriam, né, pelo lado, mas na verdade eles vão cruzar o polo, né, ou iam cruzar o polo, né? Se os Estados Unidos atacassem a União Soviética ou vice-versa na época da Guerra Fria, seria uma guerra polar, né, porque eles estão mais próximos pelos polos. Aqui ficou tortinho, peraí, que eu já corrijo. Correção online do defeito aqui. Então aqui é um outro exemplo, né, de projeção azimutal. Tá? Nesse caso aqui, ó, Polo Norte, Polo Sul aqui centralizados. Aqui é um exemplo de projeção cônica. Tá? Notem que ela vai distorcendo na medida que a gente se afasta do Equador. E tem alguns mapas, né, como esse de Moore-Wild, que vai tentar juntar aspectos de uma projeção cilíndrica e de uma projeção cônica. Né? Então ele distorce pouco nos polos e distorce pouco aqui no Equador. Tá? Aqui a projeção de Robinson também, ela é bem proporcional. Né? Eu gosto mais de Moore-Wild do que de Robinson. Meus alunos sempre veem, né, mapas aqui baseados na projeção de Moore-Wild. Projeção de Good, né, que vai mostrar aqui tudo recortado, né, falhando aqui os pedacinhos. Né, não usem com crianças, isso dá um nó na cabeça de criança. Essa projeção de Bottomley, né, tenta dar aqui caráter de tridimensionalidade para o mapa, né, mas quanto mais aqui para o lado, né, vai ficando mais distorcido, no centro está menos distorcido. Projeção de Boone, eu acho que é uma das mais bonitas, tem esse caráter da tridimensionalidade, notem que ela é bem antiga, né, e eu já esqueci, ela lembra um coração, né, a coisa mais importante aí da projeção, né, fala, siga seu coração, siga a projeção de Boone. Aqui as bolinhas, né, são boas para a gente ver onde está bom o formato e onde ele distorceu o formato, né, então mais afastado distorce mais o formato. E essa daqui de Werner, né, lembra um pêssego, né, também é uma projeção antiga, né, tem as suas distorções, ó, o tamanho da Austrália aqui, né, mas ela tenta também esse caráter de tridimensionalidade. Projeção quincunциal de Peirce, né, ó, ela distorce pouco, né, ela traz aí uma perspectiva bem interessante do planeta, tá? A próxima também é bem bonita, essa projeção de borboleta, notem, ó, tudo igualzinho aí com poucas distorções, é um mapa bonito também. Essa projeção de Maxion, né, é uma dessas mais moderninhas aí que vai transformar em polígono, né, num icosaedro, se eu não me engano é o nome disso, mas eu não sou matemático, então eu posso estar falando besteira, e decompõe isso, né, numa imagem. Nesse caso, ela está tentando preservar os continentes, né, e não está nem aí para os oceanos. Ó, as bolinhas elas são todas aqui, ó, proporcionais, mas poderia ser o contrário. Né? Essa daqui é a mesma projeção privilegiando os oceanos. Você fala, pô, mas por que serve um mapa que não deixa os continentes inteiros? Para navegação, para rotas de pesca, movimento de correntes marítimas, movimento de baleia, né? E esse daqui é o AltaGraph, né? É um algoritmo criado ali pelo Hajime Narukawa, né? E é um arquiteto japonês, é um dos mapas mais proporcionais que existem. E
aqui, ó, tipo, 1/3 da superfície terrestre é o Oceano Pacífico. 1/3 desse quadrado aqui vai ser o Oceano Pacífico. Ele pode dar algumas impressões erradas, como por exemplo o sul da África ficar longe da Antártida, mas ele é genial se a gente pôr vários perto, né? Então vocês estão vendo aqui, ó, uma figura, né, formada aí por vários mapas AltaGraph, e se a gente traçar polígonos equivalentes em área nessa figura, a gente pega sempre o mapa mundi. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse quadrado, eu pego só uma América do Sul, né? Pego aqui a África, a Europa, a Ásia, e o pedacinho da Ásia que ficou de fora aqui, ele aparece aqui, ó, nesse cantinho, né? O pedacinho do Alasca que ficou de fora está aqui nesse cantinho. Então ele é uma representação muito legal, né? Pessoas falam, pô, professor, mas por que os caras perdem tempo fazendo isso? No caso do AltaGraph, ele virou também, se eu não me engano, um software para fazer desenhos de design, né, de concepção industrial aí de produtos, né, tipo, quero desenhar uma garrafa e ver aí ela sobre diferentes ângulos, diferentes perspectivas, num plano você pode usar aí o AltaGraph. E o último mapa que eu queria mostrar para vocês é o do Altestan Spielhaus, né? É o mapa dos oceanos. Ele é um sul-africano, um oceanógrafo, e ele concebeu esse mapa aqui que ignora, né, as terras emersas e dá destaque para os oceanos. Os oceanos aqui são representados com perfeição. E também é um mapa muito legal para corrente marítima, movimento de baleia, peixe, rotas de navio e por aí vai. Aqui é o mesmo, né, mapa aí do Spielhaus, uma outra versão. Aqui esse mapa, né, com as correntes marítimas, né, azul para a corrente fria, marrom aqui para as correntes quentes. E aqui alguns exercícios, né, de projeções cartográficas. Nesse primeiro, né, ele está falando, ó, de representações da superfície terrestre, Mercator e Peters, né, e ele quer que o aluno aí, né, descubra qual, né, representação equivale. As duas são cilíndricas, então pode ser a letra C e a letra D, né, mas qual que é a diferença? Essa daqui abriria, né, pelo meio aqui na horizontal, né? E aqui, ó, tá na Desculpa, eu falei errado. Ela abriria aqui, ó, no D, na vertical, e aqui que o professor deu um monte de aula hoje, tá ficando caduco. Então eu tenho aqui, ó, uma abertura horizontal, né? Eu tenho um rasgo horizontal que vai abrir esse mapa na vertical. E esse daqui eu tenho um rasgo vertical que vai abrir na horizontal. É esse daqui, ele está aberto na horizontal. Se fosse na vertical, a gente teria um outro formato aí dos continentes, tá bom? E aqui da Unicamp, né, exercício de segunda fase, né, para falar, né, dos mapas, né, das distorções. Ó. Explique por que a Groenlândia e a Península Arábica, que possuem aproximadamente a mesma superfície em quilômetros no mapa mundi acima, apresentam dimensões tão discrepantes. E indique qual é a projeção. A projeção é de Mercator, né, que vai priorizar a forma e não o tamanho, né, e, portanto, por isso tem as distorções, né, nas regiões polares. Como a Península Arábica está mais perto do Equador, tem menos distorção, e a Groenlândia está mais longe, vai estar mais distorcida, vai estar maior do que ela é na realidade. E na letra B, pede para definir escala cartográfica. A gente falou de escala no vídeo 3, se alguém tiver alguma dúvida, né? E escala ela vai fazer uma relação de proporção entre a realidade e a representação e indique se o mapa apresenta uma escala grande ou uma escala pequena, né? Esse mapa aqui, embora ele mostre aí uma área muito grande, né? E o número dele vai ser tipo 1 centímetro, equivale a alguns milhões de centímetros, né? Ele é um mapa de escala pequena, porque tem poucos detalhes,
né, é pequeno o nível de detalhamento desse mapa. Escala grande é quando o mapa tem muitos detalhes e representa uma área pequenininha. É isso, gente. Muito obrigado pela atenção de todos. Tchau, tchau!